Oi, oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de farmacognosia de hoje. Hoje nós adentramos em relação à distribuição, né, dos conteúdos da nossa disciplina na unidade 2. O que a gente trabalhou até então lá na unidade 1? Nós vimos o histórico da utilização de plantas na terapêutica, uma introdução à farmacognosia com a definição de alguns conceitos, né? O que é planta medicinal, droga vegetal, derivado de droga vegetal quanto aos extratos, né? O que é um fitoconstituinte, um fitofármaco, um farmacógeno, e características em geral em relação à importância da etnofarmacologia na pesquisa e desenvolvimento de fármacos ou protótipos para obtenção de princípios ativos. Vimos sobre a taxonomia sistemática vegetal, bem como a nomenclatura científica botânica e a importância dessas informações e como elas estão disponibilizadas na farmacopeia para as monografias de drogas vegetais. E vimos também sobre a herborização, a montagem de herbários, né, em instituições de ensino, universidades, centros de pesquisa, e características em geral em relação ao cultivo de plantas medicinais, o processamento pós-colheita, né, a secagem, estabilização, o armazenamento e etc. A gente só volta a falar em relação a controle de qualidade de droga vegetal, os tipos de extratos, as técnicas de produção dos diferentes extratos e os princípios ativos de plantas com potencial terapêutico e propriedade farmacológica na unidade 3. Então, isso agora só para a segunda avaliação oficial. A gente fica agora toda a unidade 2 com uma parte da farmacognosia que é como se fosse uma disciplina à parte, relacionada à farmacognosia, mas ela tem um conhecimento mais aplicado, que é a chamada farmacobotânica. Então, o que nós vamos estudar agora? A morfologia vegetal, tá? A morfologia vegetal é o estudo das plantas e ervas medicinais por meio da morfologia vegetal, do estudo da morfologia externa dos órgãos vegetais, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, e dos tecidos que constituem esses órgãos, tá? Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, a classificação de cada um deles, os diferentes tipos, funções para a planta, que são órgãos, né? É matéria da aula da semana que vem. Então, semana que vem a gente fica com os órgãos vegetativos, raiz, caule, folha, e depois com os órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Depois disso não, né? A gente encerra a unidade 2 com isso. Hoje a gente fica com a histologia vegetal, que seria a anatomia interna desses órgãos. Então, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente são órgãos. Órgãos é um conjunto de diferentes tecidos desempenhando uma mesma função, independente se é planta ou animal. Então, nós temos que compreender quais os tecidos, como as células se agrupam para formar os tecidos nos órgãos vegetais. Assim como nós temos tecido muscular, nervoso, conjuntivo, epitelial, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, as plantas têm os seus próprios tecidos, que não são, nenhum deles é igual aos animais. São características diferentes de constituição tecidual que dão aos órgãos vegetais características diferentes dos órgãos animais, tá? Então, essa anatomia vegetal, ela é de muita importância, é uma anatomia interna, a morfologia externa é conteúdo da próxima aula, é o que nós estaríamos fazendo em laboratório hoje, caso não fosse o caso dos decretos, né? Cortes anatômicos em órgãos vegetais para análise, para o estudo microscópico, tá? Mas assim que for possível o retorno, a gente vai ter uma reposição e ver como que fica a questão dessas aulas práticas, né? Isso é muito importante porque nas monografias de drogas vegetais da farmacopeia, vou mostrar para vocês agorinha, a primeira parte da monografia da droga é a sua identificação botânica, justamente com a morfologia externa, conteúdo da aula da semana que vem, e a anatomia interna, que é o conteúdo da aula de hoje, que seria os tecidos que constituem aqueles órgãos vegetais em questão.
A vida de um vegetal na reprodução sexuada, ela se inicia de maneira muito semelhante ao de um animal. Então, no animal, a gente tem grão de espermatozoide fecundando o óvulo, formando uma célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto vai passar por inúmeros processos de divisão celular, de clivagens, para originar o embrião, o feto, o futuro recém-nascido, né? De acordo com a divisão desse zigoto, as células elas vão formando folhetos embrionários, né, os tecidos germinativos, ectoderma, endoderma e mesoderma, que vão formar os tecidos adultos, né, que vão constituir os órgãos do feto. Então, a ectoderma vai formar pele, sistema nervoso, endoderma vai formar o trato gastrointestinal, né, basicamente, e o mesoderma, os tecidos de preenchimento. Músculo, ossos, cartilagem, sangue, tá? Nas plantas, a gente tem um processo muito semelhante, com diferenças em relação à constituição desses tecidos. Então, primeiro, nos animais, é espermatozoide fecundando o óvulo. Aqui vai ser grão de pólen fecundando um óvulo, para também originar, lá na semente, né, uma célula ovo ou zigoto, que vai se dividir, vai passar por clivagens e originar células embrionárias, que organizarão em folhetos germinativos ou tecidos embrionários para formar os tecidos adultos que vão constituir os órgãos do futuro brotinho da planta. Só que nos animais a gente tem ectoderma, endoderma e mesoderma. Aqui a gente tem outros tecidos embrionários, mas também são, curiosamente, três, tá? Então, em animais, ectoderma, endoderma, mesoderma. Aqui nós temos protoderme, ou dermatogênio, meristema fundamental, o periblema e o procâmbio ou pleroma. E cada um deles originando diferentes tipos de tecidos, tá? Protoderme origina tecidos de revestimento, representados principalmente pela epiderme, tá? Essa epiderme ela pode ser constituída por uma única camada de células, que é a uniceriada, ou por duas ou mais camadas de células, que é a pluriceriada, e não em casos de órgãos cilíndricos, porque raiz e caule, por exemplo, o órgão é cilíndrico e a epiderme é contínua. Mas em órgãos dorso-ventralmente achatados, como uma folha, por exemplo, você tem uma epiderme superior e uma epiderme inferior. A superior ela recebe o nome de adaxial e a inferior, com a letra B, abaxial, tá? Já foi postado para vocês o material desse slide aqui, citologia e histologia vegetal, contendo a descrição de cada um desses tecidos, tá? No caso aqui da epiderme, são células justapostas, aderidas umas sobre as outras, tá vendo? Quando é constituída por uma única camada de células, é uma epiderme uniceriada, igual nessa figura ilustrativa. Aqui são figuras reais do microscópio. Figuras reais do microscópio óptico, tá? Então, nesse material aqui, a gente tem, ó, epiderme uniceriada, uma camadinha de célula só. Outra epiderme uniceriada, tecido de revestimento, né? Formada, olha lá, epiderme, formada a partir da protoderme ou dermatogênio, tá? Essa epiderme é um tecido permanente, quer dizer, adulto, complexo, que tem alguns anexos. Então, a gente pode ter alguns pelinhos, que a gente chama de tricoma, que podem ser cilíndricos, alongados, com extremidades afiladas, que é o tector, ou na forma de uma glândula, que são os tricomas glandulares. E ainda aberturas nessa epiderme que permite troca gasosa entre a planta e o meio ambiente, que são os estômatos, tá? Nesse material sobre os tecidos, a gente tem aqui os estômatos, que são essas célulazinhas em formato reniforme, mantendo uma abertura, o estilo poro ou fenda, por onde ocorre a troca gasosa, e ainda os tricomas, tá? Cilíndricos e alongados, lembrando um pelo, é o tector, e esse com pedúnculo e uma cabeça, com a função de produzir e eliminar secreções, é o secretor ou glandular, né? Além, pessoal, da protoderma ou dermatogênio, o segundo tecido embrionário que a gente tem é o meristema fundamental ou periblema, tá? Que origina três grupos de tecidos do sistema fundamental, que a gente chama de parênquimas,
colênquima e esclerênquima. Os parênquimas se distribuem em 3 grupos: parênquima clorofiliano, de preenchimento, e o parênquima de armazenamento, tá? O parênquima clorofiliano, ele é muito rico em clorofila, ele dá cor verde à planta, muito presente em folhas, tá? O de armazenamento, ele reserva substâncias. E o de preenchimento faz com que o corpo da planta seja maciçamente constituído por células, tá? O clorofiliano, que é esse rico em clorofila, ele pode, em algumas folhas, se dividir em palissádico e lacunoso ou esponjoso. Que neste material colocado aqui para vocês sobre os tecidos vegetais, aqui seria o parênquima clorofiliano palissádico, essas células alongadas, dispostas perpendicularmente à epiderme, com poucos espaços intercelulares, e esse parênquima clorofiliano aqui com essas lacunas, essas aberturas, seria o lacunoso ou esponjoso, tá? Então, o parênquima clorofiliano palissádico e o lacunoso ou esponjoso. Além disso, nós teríamos os parênquimas de reserva ou armazenamento de substâncias, quando armazena amido, amilífero, quando armazena água, aquífero, e quando armazena ar, aerífero, tá? O parênquima de reserva amilífero, muito comum, por exemplo, no tubérculo da batata, a gente precisa de corá-lo com Lugol, e os grânulos de amido aparecem com essa coloração azul arroxeada, e esse é o parênquima de reserva amilífero, de forma muito característica, tá? Quando as plantas armazenam água, elas têm células muito volumosas, num parênquima de reserva aquífero, geralmente as folhinhas são bem suculentas, e são indicativas de planta de ambiente seco, porque ela comida muita água, né? Os cactos, por exemplo, são bem suculentos porque tem um parênquima de reserva aquífero bem desenvolvido. E nas plantas aquáticas, elas têm um parênquima de reserva aerífero, formando umas lacunas que armazenam ar, diminuindo aumentando, né, diminuindo a densidade da planta e propiciando leveza para ela flutuar, tá? Essas lacunas com ar diminuem a densidade da planta e propicia leveza para ela flutuar. E temos ainda os parênquimas de preenchimento, que eles estão presentes apenas para preencher, né, maciçamente ali o órgão vegetal repleto de células, como esses aqui. Então, essas células, assim, elas tendem a estar ali presentes apenas preenchendo, né, o órgão vegetal de células. No centro é o parênquima de preenchimento medular e aqui mais na extremidade é o parênquima de preenchimento cortical. Córtex está na extremidade, medula está no centro, tá? Ainda originados pelo meristema fundamental, além de parênquimas, nós temos 2 outros tecidos, tá? O colênquima e o esclerênquima, que são tecidos de sustentação. Ambos, tá? Sustentam. Quando você ver uma micrografia contendo colênquima ou esclerênquima, as células elas vão se apresentar com paredes bem espessas. Elas vão corar mais intensamente, tá? Justamente porque ali elas impregnam, né, muita celulose ou muita lignina, dando suporte mecânico, sustentação, tá? Aqui, ó, essas paredes bem espessas ao redor das células, para que eles exerçam a sua função de armazenamento de maneira, ou de sustentação de maneira eficiente, tá? A diferença é que colênquima sustenta órgãos jovens, né? E o esclerênquima, órgãos maduros, que já alcançaram o estado pleno de diferenciação. É um tecido bem mais rígido, o esclerênquima, tá? E por último, a partir do terceiro meristema, né, ou tecido embrionário de planta, a gente tem o procâmbio, ou pleroma, que origina os tecidos condutores de seiva. Planta não tem sangue, então ela não tem artéria e veia, mas ela conduz uma seiva, e os tecidos condutores de seiva são xilema e floema, tá? Xilema são
Tecidos que transportam seiva bruta, água e minerais da raiz até as folhas. E o floema, depois que a planta realizou fotossíntese, ele capta essa seiva elaborada, esses alimentos das folhas e distribui por todo o restante do corpo da planta, tá? Então, o xilema e o floema são tecidos condutores, tá? O xilema e o floema, pessoal, geralmente eles se apresentam na forma de feixes, tá? Assim. Por exemplo, no caso das folhas de uma nervura. Mas, enfim, aqui nós temos um feixe contendo floema e xilema. Geralmente, o xilema é esse mais voltado para a parte interna, com células de diâmetro maior, porque ele conduz a seiva da raiz até as folhas. Então, eles precisam apresentar células de diâmetro maior, porque o transporte é contra a força da gravidade. Floema, geralmente em menor quantidade, células de menor diâmetro, porque eles transportam a seiva elaborada da folha em direção à raiz. E é aquela velha história, para descer todo santo ajuda, a favor da força da gravidade, o transporte é bem mais facilitado, tá? Então, pessoal, qual é a proposta da aula de hoje? É importantíssimo que a gente saiba o nome de todos esses tecidos e saiba identificá-los em cortes anatômicos. Como eu disse para vocês, a gente vai ter aulas práticas para fazer isso em laboratório, na prática, inclusive com a confecção de lâminas temporárias, tá? Então, eu postei para vocês aqui um material na seção 3 da unidade 1. Por que eu postei na seção 3 da unidade 1, pessoal? Porque a unidade 2 só abre para vocês no dia 15 de março, que é semana que vem. Aqui, 15 de março, tá? E hoje a gente já iniciou a unidade 2, né? Então eu coloquei aqui na seção 3, mas segunda-feira que vem eu migro ela para a seção 1 da unidade 2, para ficar no lugar certinho do conteúdo, porque senão vocês vão abrir aí e falar, mas o livro aqui na seção 3 não fala disso. Mas eu postei hoje na seção 3 esses dois materiais aqui, ó. Pus até no final, que depois eu vou migrar eles lá para seção 1 da unidade 2, tá? Aula Citologia e Histologia Vegetal é esse material explicando sobre os tecidos. Inclusive bem extenso, só com 88 slides, tá? Então aqui fala tudo, da epiderme, dos parênquimas, do colênquima, do esclerênquima, do xilema e do floema, tá? Além disso, eu postei aqui, ó, lâminas de anatomia vegetal, que é esse material aqui. Algumas lâminas com setas indicando diferentes tecidos em diferentes órgãos, em caules, tá? Em folhas, pecíolos. E o que é que nós faremos na aula de hoje? Eu quero que vocês acessem esse material sobre os tecidos vegetais e, baseado nessa breve explicação, esse resumo que eu dei a respeito dos tecidos de hoje, eu vou dar um tempinho para que vocês identifiquem nessas lâminas qual o nome do tecido apontado por cada uma dessas setas. Que nome do tecido eu vou ter aqui? Todos eles. Vai ser algum desses tecidos aqui, dessa parte, não os tecidos embrionários aqui. Todas essas lâminas, todas essas setas, eles vão ter o nome de algum tecido que está projetado aqui, tá? E aí, tendo como suporte esse material e essa breve explicação que eu fiz a respeito desses tecidos, eu quero que vocês tentem identificar o nome de cada um desses tecidos e nós vamos, né, depois dar, ainda hoje, né, o gabarito referente à identificação desses tecidos. Isso é importante para a aula prática, quando a gente for fazer essas lâminas, né? Isso aqui é foto do microscópio óptico, tá? A gente vai fazer essas lâminas em aula prática. E na avaliação, essa parte dos tecidos vegetais vai ser cobrado dessa forma. Vai dar um corte e você vai identificar, né, qual é o tecido que está sendo apontado ali por alguma seta em questão, o que está pedindo naquela avaliação, tá? Então, são 19h40, às 20h15, eu vou retornar aqui e aí nós vamos dar o gabarito do nome dos tecidos pertencentes a cada uma dessas lâminas, tá? Mas antes eu gostaria que vocês manuseassem esse material, né? Esse aqui, que já está postado aí para vocês. Ele faz até uma introdução sobre célula vegetal, mas os tecidos é a partir daqui, ó. Olha lá, tem esse slide que eu projetei para você aqui, ó, histologia vegetal. Aí a partir daqui começa.
Os parênquimas, tá vendo? Colênquima, esclerênquima, epiderme, xilema, floema, tá tudo aqui, tá? Professor, esse aí está dentro da seção 3? Aí você consegue aqui na seção 3 da unidade 1. É o último Aqui, arquivo aí. Aula, não, esse aqui, ó. Aula, citologia, histologia vegetal e as lâminas, tá aqui, ó. Tá? Ok. Então, pessoal, eu vou finalizar a gravação para vocês terem essa introdução também, né, gravada para vocês estudarem. E depois, na hora do gabarito das lâminas, eu faço uma outra gravação para elas ficarem separadas direitinho e não ficar dúvidas. Olha aqui, só para vocês verem a importância disso para um farmacêutico, né? Você vai falar assim, professor, mas por que farmacêutico fica estudando essas partes de planta? Isso aí não seria para biólogo, né? Engenheiro agrônomo? Olha lá, primeira monografia de droga na farmacopeia brasileira para fitoterápicos, né? Abacateiro, nome científico, por isso que a gente estudou nome científico na aula passada. O gênero em letra maiúscula, o epíteto específico em letra minúscula, em itálico, destacado do restante do texto. É um binômio, são sempre dois nomes, né? Isso aí é regra. A droga vegetal consiste de folhas, então folha é o farmacógeno, a parte utilizada do abacateiro com propriedade farmacológica é a folha. Aí olha lá, identificação botânica, descrição macroscópica. Aula da semana que vem. Folha simples, elíptica, oblonga, oval acuminada, semicoriácea, todas essas características a gente vai ver a aula da semana que vem. Ou, por exemplo, caule do tipo tubérculo, rico em parênquima de reserva melífero, caule do tipo rizoma. A gente tem que saber todas essas características. Frutos do tipo aquênio, fruto do tipo cápsula poricida. Então, por isso a gente tem que saber características, classificação de folha, raiz, caule, flor, fruto, semente. Porque cada planta, ela pode ter um farmacógeno diferente. Pode ser a folha, pode ser o caule, pode ser a flor, tá? Olha aqui a descrição microscópica. Estômatos. A gente acabou de falar de estômatos aqui. Então, se a gente não souber o que é estômato, identificar num corte, a gente fica perdido. Epiderme adaxial, que eu falei para vocês, adaxial, que é a epiderme superior. Tricomas tectores, que são anexos da epiderme, os pelinhos das plantas. Tricoma tector. A epiderme é uniestratificada, formada por uma única camada de células. Epiderme uniseriada ou uniestratificada são sinônimos. A parênquima clorofiliano esponjoso. Parênquima clorofiliano esponjoso. Esclerênquima, que é um tecido de sustentação, que a gente falou também aqui, junto com o colênquima. O esclerênquima é um tecido de sustentação. Então, pessoal, na primeira monografia da farmacopeia brasileira, e isso em qualquer outra de droga vegetal, se você não sabe isso, né, esse farmacêutico vai trabalhar com fitoterápico, ele tem que entender de anatomia e morfologia vegetal, porque a primeira parte da descrição da monografia de uma droga vegetal é a sua morfologia vegetal. Depois é que vem lá, ó, os padrões de referência, né, para a determinação dos princípios ativos ali presentes, os testes de análise do controle de qualidade, matéria estranha, teor de umidade, teor de cinzas. E no final ainda vem, ó, isso aqui é desenho ilustrativo do corte da folha, né? Então aqui tudo, ó, esses nomes, ó, vem aqui uma legenda, né, ó, parênquima palissática, epiderme, cutícula, todos esses nomes que a gente tinha acabado de falar. Aqui, ó, parênquima clorofiliano palissático, o lacunoso ou esponjoso, tá? Um tricoma tector, estômato. Então, não tem como fugir. Farmacêutico tem que saber isso na área da farmacognosia. A morfologia externa. Então, essa folha, ela é o quê? Aciculada, ovada, obovada, cordiforme, riniforme, tá? Sagitada, astada, tudo isso a gente tem que saber. Mas a morfologia externa é a aula da semana que vem.
Então, daí a importância, né, dessa atividade que a gente vai fazer hoje, pelo menos aqui com essas 8 lâminas que já dão um bom direcionamento, tá? Então, às 20h15, a gente vai dar o gabarito, vamos discutir, tentem fazer, e a gente fala junto a respeito disso, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Bom trabalho aí para vocês. Às 20h15 a gente passa o gabarito e discute a respeito desses tecidos aí nessas lâminas.